Olá, muito boa noite. Neste sábado, 26 de junho de 2021, é um sábado muito frio e o frio proporciona que fiquemos em casa resguardados, principalmente as crianças e nós mais velhos também, por causa das gripes, e as gripes sempre trazem dores. Aliás, as doenças de frio são doenças doloridas. Mas neste sábado eu quero falar sobre um tema que ainda é tabu na sociedade brasileira. Aliás, a sociedade brasileira, tudo que ela não quer resolver, ela esconde, ela coloca tabu. É o caso, por exemplo, dos suicídios, que nós durante a pandemia temos mais suicídios do que homicídios. No entanto, não se fala dos suicídios porque se diz que tem que respeitar a memória de quem morreu. Eu não estou falando em discutir suicídios do ponto de vista de quem morreu, mas as causas que levam a isso, até como tentativa de evitar. Mas o tema hoje é sobre os usuários de drogas. Quando eu falo de drogas, eu estou falando de todas elas. Do cigarro, do álcool, da maconha, da cocaína. Mas eu estou falando também daquelas drogas que os médicos receitam. As anfetaminas, os opiáceos, os calmantes, os ansiolíticos, os benzodiazepinos, os benzodiapínicos, ou seja, aquela medicação química para controle da ansiedade ou da fúria, também é droga. Umas controladas, legalizadas, outras legalizadas, não controladas, e aquelas que são proibidas, aquelas clandestinas. Aqui não interessa ao assunto se a droga é permitida ou não é permitida. Porque a mesma causa que leva ao uso da cocaína é igual para quem usa cigarro. Quer dizer, quem usa o cigarro tem os mesmos motivos de quem usa cocaína. Só quem usa o cigarro ainda tem um controle quase que total sobre o seu comportamento. Só não tem o controle de parar de fumar muitas vezes, que não consegue sozinho. O que usa cocaína não tem controle nenhum sobre a sua vida. Por que as pessoas usam drogas? Por que as pessoas fumam, bebem? Não estou falando do beber social, estou falando do beber sem controle. Aquele beber que cria problema, que abandona o emprego, que desestrutura a família, como as drogas todas fazem isso. Por que as pessoas mergulham no vício? Porque seja o cigarro, o álcool, a maconha, a cocaína, os ansiolíticos, os soníferos, as pessoas usam porque elas têm muita ansiedade, porque elas têm tristeza, porque elas têm irritação ou raiva, e elas chegam à conclusão que não se seguram, não se contêm. Elas não são capazes de naturalmente colocar freio nesses fatores emocionais. E aí vão buscar ajuda fora de si. Aliás, sempre que eu buscar ajuda fora de mim, a tendência é que essa ajuda não resolva. Aliás, as pessoas que mais buscam os chamados livros de autoajuda são aquelas que têm carradas de livro de autoajuda, só que não ajuda. Porque eu sempre estou buscando ajuda fora de mim para um problema que está comigo. Então, do lado emocional, a pessoa que não consegue segurar a raiva, a frustração,
a irritação, a ansiedade, a tristeza, ela vai mergulhar no vício. Ela não consegue segurar essas emoções, ela vai mergulhar no vício. E os jovens, principalmente, são os que estão mais mergulhados nas drogas ilícitas. Por quê? Porque a carga hormonal deixa os mais agitados, deixa eles são próprios do comportamento juvenil, a agitação, a ansiedade, e são os que não conseguem segurar e mais mergulham no vício. As pessoas vão dizer, mas tem problema de família, teve perdas, não sei o que, tudo isso é verdade. Mas vejo que tem muita gente também que a família se desestrutura, teve perdas e nem por isso se perde. Então essa justificativa, ela é aceitável, mas em parte, não vamos tornar isso como absoluto, porque não é. Eu penso que essa questão de não dominar as emoções e que me leva a buscar um calmante, não interessa se o calmante é químico da farmácia, recomendado pelo médico, ou se é um calmante que eu busquei do meu modo, o cigarro, o álcool, a maconha, a cocaína. As pessoas buscam o calmante, elas não seguram as suas emoções, porque elas têm uma visão distorcida da realidade. Essas pessoas são aquelas que imaginam que são deuses. Elas imaginam que podem tudo. Porque elas querem muito, elas desejam muito, elas querem fazer aqui e agora, e é tudo como elas querem. Ou seja, é tudo como eu quero. Qualquer adversidade ou qualquer não, elas ficam entediadas e ficam depressivas. Ou seja, essas pessoas têm uma visão distorcida da realidade. Elas não conseguem compreender, e a sociedade ocidental é um pouco assim. Olha que não é por acaso que nós temos carradas de igrejas que surgiram nos últimos 30 anos. Se nós temos muitas igrejas que surgiram nos últimos 30 anos, no bairro que moro, já disse isso aqui uma ocasião, saí de uma caminhada e contei 14 igrejas. 2 católicas, uma testemunha de Jeová e as outras evangélicas. O que eu estou dizendo com isso? Eu estou dizendo que, se nós temos muitas igrejas, o Deus é só um, Jesus Cristo é só um. Por que tem tanta igreja? Ou seja, a maior parte dessas buscas, que eu chamo de buscas religiosas, é uma tentativa de resolver um problema mental ou material de cada um. A igreja em si não é o problema. O problema é a aposta que eu faço que a igreja vai resolver problemas que não estão postos para ela resolver, e não vai resolver. Eu tenho que me dar conta que eu não posso tudo, eu não devo fazer tudo mesmo que possa, e que o ser humano tem limitações. Eu tenho que compreender, se eu sou religioso, se eu sou cristão, que o próprio Cristo teve muito sacrifício, teve muito sofrimento, tanto que morreu na cruz. Então eu tenho que entender como cristão que o sofrimento faz parte da vida. Claro que a vida não é só sofrimento, ela também tem alegrias, ela tem momentos de felicidade, mas o sofrimento faz parte da vida. As dificuldades fazem parte da vida. Meu neto me perguntava hoje pela manhã como é que era produzir trigo, cortar trigo quando eu era criança e se nós tínhamos arado ou trator. Eu estava dizendo para ele que quando eu era criança, o instrumento de trabalho que se tinha na agricultura era enxada. As pessoas trabalhavam com enxada, toda a família, de manhã à noite. Plantavam o trigo, tinha que cortar com uma foicezinha, porque a máquina ia passar para moer e bater aquele trigo para ter farinha.
Quer dizer, tudo era muito difícil. Nós tínhamos bem menos depressão, nós tínhamos bem gente ansioso. Não é por acaso que aqueles que trabalham na agricultura não têm muitos dos problemas de ansiedade e depressão da cidade, porque eles têm o que fazer, eles têm que trabalhar. A cidade confinou gente em apartamentos, sem nada para fazer, só olhando para as paredes ou para a televisão, e aí tem que achar algum outro tipo de suprir essa ociosidade. E é por isso que vai criando ansiedade, angústia, tédio e comilança. A obesidade vem nos últimos 30 anos na sociedade ocidental, a partir da visão americana. Então, nós temos que compreender, primeiro, sofrimento faz parte da vida. O sofrimento tem causas, e eu posso trabalhar essas causas, para afastar essas causas. E eu preciso, muitas vezes, aceitar essas condições que a vida me coloca. Mas quem tem a possibilidade de modificar essas condições sou eu mesmo e as pessoas de fora, quando muito, podem ajudar com uma opinião ou até com uma ajuda de trabalho, se for o caso. Se eu compreendo que a vida tem limitações, que a vida tem dificuldades, que as dificuldades fazem parte da vida, e compreender mais, na nossa vida, a única certeza que temos é que tudo é incerto, tudo muda. Eu era pequeno, bebê, cresci, comecei a caminhar, depois fui ficando jovem, adolescente, mais maduro, nós casamos, constituímos família, as pessoas mais velhas vão morrendo, os mais novos vão tomando conta da sociedade, vão substituindo, é assim. Eu não tenho como parar esse carro da vida, esse motor da vida não tem como parar, tem que aproveitar e viver bem, fazer bom uso. Quem compreende isso já diminuiu muito dos problemas, então não tem razão para mergulhar no vício. Essa é a primeira causa. A segunda causa, a segunda forma de tratar isso é construir vida interior. As pessoas não constroem vida interior porque elas estão na dependência que tudo se resolva lá fora. Então fica-se muito tempo em função de vídeo, do celular, da televisão, de dicas que se passa, e ela nunca faz experiências. Nós não ouvimos boa música, nós não lemos bons livros, e aí como é que eu vou formar ideias a respeito das coisas? Então eu passo a comprar as ideias que me vendem, as ideias que são postas. É por isso que nós vivemos uma época de muita ignorância e de que as pessoas praticamente sabem as mesmas coisas, ou seja, não sabem quase nada, porque bebem da mesma fonte de saber, e essa fonte de saber é muito pobre, é muito superficial. Então tem que construir vida interior. E a outra questão importante, eu tenho que me relacionar para me dar conta que os problemas que estão me assolando não são exclusivamente meus. Eu não fui esquecido por Deus, ou não estou respondendo a uma praga que me rogaram. Não. A situação de crise, a situação de dificuldade não é unicamente minha, e sim da sociedade, das pessoas com quais eu convivo, mas eu preciso estabelecer relações de convivência para perceber isso. E aí é importante quando as pessoas se encontram para conversar, para dialogar, trocar ideias, inclusive, sobre os sucessos e também sobre os fracassos. As pessoas só se encontram hoje, principalmente os jovens, para comer, para beber e ficar o tempo todo falando abobrinha. Ou seja, aqueles assuntos superficiais, aqueles assuntos de frivolidades que não ajudam para o crescimento nenhum. Por isso que tenho dito que nós temos que, inclusive, rever nossas amizades. Porque as tais de amizades são amizades só de ocasião e de ocasiões boas. Na hora da dificuldade, os tais de amigos somem todos, porque ninguém quer assumir compromisso, ninguém quer assumir responsabilidade. Tanto não quer
que agora precisou assumir responsabilidades, precisou encarar a realidade, estava desestruturado emocionalmente, fez opção pelo vício. Eu estou falando aqui opção como início, porque depois de estar um tempo mergulhado no vício, seja fumo, álcool, maconha, cocaína, os químicos dos fármacos, agora ele precisa também tratar o organismo, porque esse organismo está comprometido. As pessoas dizem a função neurológica. Em verdade, o fígado está intoxicado, o pulmão está fraco e o rim também está fraco. Até porque essas pessoas não dormem direito, não se alimentam direito e observe um detalhe. São pessoas que não fazem movimentos. São pessoas que não fazem atividade física, não fazem caminhadas. Vai caminhar, vai fazer atividade física, o vício não tem moradia nesses organismos. Mas como é que é possível tratar isto então? Já que agora está mergulhado no vício, muita gente se queixa de querer deixar de fumar, de usar álcool, maconha, cocaína, outras drogas, outros fármacos. E elas dizem assim, como é que eu deixo disso? Me ajudem, pede ajuda. Primeira coisa, tem que se dar conta que tem o vício. É a primeira forma de cair na realidade. Eu, de fato, sou dependente desse vício, fumo, álcool, outras drogas e não consigo resolver sozinho. O primeiro sinal de maturidade é reconhecer isso. O segundo passo, e aqui a medicina chinesa, sem falsa modéstia, dá léguas em relação à outra, porque a outra trata o que é superficial, trata o que é periférico e não vai na raiz do problema. Aqui o organismo está intoxicado, tem que limpar esse fígado. Então tem que mudar a alimentação e trazer algumas ervas medicinais para desintoxicar o fígado, o nosso depósito de sangue, a nossa caixa d'água lá de casa, nosso reservatório de água. Esse fígado está intoxicado, precisa ser limpado, precisa ser limpo. Dieta alimentar e ervas medicinais resolvem isso. O ansioso, o tristonho, está com o pulmão fraco. Por isso que essa gente dos vícios são gente chorão. São gente que estão sempre choroso, lamentoso. Isso é fraqueza do pulmão. Tem que reforçar o pulmão. E ao mesmo tempo são gente insegura, medrosa, tem que reforçar os rins. Tudo isso é alimentos fácil, barato, tem tudo em casa, mas agora tem que fazer escolha. Até porque os dos vícios, além de não fazer atividade física, se alimentam mal. Eles sempre priorizam frituras, gorduras, carboidratos e esses alimentos multiprocessados. Normalmente é assim. Se não desintoxicar o fígado, se não reforçar o pulmão, se não reforçar o rim, a possibilidade de curar o vício é quase nenhuma. Mas agora, esse grau de ansiedade que se criou precisa também ser trabalhado. Tem ervas medicinais para isso. Um bom chá de erva de São João, misturado com melissa, com passiflora, 2 vezes ao dia, dá um bom calmante. Eu preciso agora comer muitos verdes, deixar os alimentos brancos de lado e fazer caminhada, basicamente caminhada, olhando a linha do horizonte para movimentar os braços e movimentar o pulmão. Assim, vai mandando a tristeza embora, mas tem que mudar a rotina. Porque normalmente os viciados em qualquer droga, permitida ou não, eles têm grupos. Eu tenho meu grupo de fumante, tanto que existem os fumódromos. Eu tenho meu grupo de bar, da cachaça, que eu me encontro com eles, os meus amigos de trago. Eu tenho meus amigos da maconha, da cocaína.
O que eu não tenho amigo é quando eu uso os fármacos, que daí eu uso sozinho os remédios químicos da farmácia, porque alguém me autorizou a usar, o médico. Se eu não mudar a minha realidade, se eu não me ausentar desse grupo, que eu chamo de amigos, mas que amigos não são, porque que amigos são esses que vão se enterrando, vão se terminando junto comigo. Que pacto de morte é essa? Que tipo de amizade é essa? Que eu só me encontro com eles no trago, no fumo, na droga. Então, amigos não são. Se de fato são amigos, eu tenho que ter liberdade para ir saindo disso e achar outro grupo. Então, eu vou participar do grupo da comunidade, do grupo da paróquia, do time de futebol, eu vou formar um grupo de caminhadas, um grupo para leitura, um grupo para fazer trilha, enfim, eu tenho que achar um outro grupo de não viciados. Se não tomar essas providências, desintoxicar o organismo de quem já está viciado, e aqui é mudar padrão alimentar e ervas medicinais. Se não mudar o grupo, se eu não sair do grupo do vício e achar um outro, eu não vou conseguir resolver o problema do vício. E nós temos que parar de criar vítima, achando que essa criatura nasceu em total desestrutura e por isso não se estruturou. O que passou, passou. Tem que tentar colocar uma pedra em cima, abrir os horizontes. E abrir os horizontes é saber que essas dificuldades fazem parte da vida, mas que eu posso ser útil, eu posso ajudar alguém, e nós temos que ser úteis, ajudar os outros, prestar serviço social, prestar favores sem exigir nada em troca, ser solidário, tudo isso é possível. Às vezes não consegue sozinho, mas precisa buscar ajuda de pessoas, de profissionais que encaminhem para isso. Senão fica o tempo todo naquele choro, naquela lamentação, eu deixo do vício, daqui a pouco tem recaída, retorna ao vício, porque eu não mudei as estruturas que me levaram àquilo. E essa estrutura começa por mim. E o começar por mim é querer mudar. Primeira coisa, querer mudar. E segundo, saber que esse sacrifício faz parte da vida, que essas lições me ensinaram e que essas lições que me ensinaram que isso está errado, eu não quero mais repeti-las. Eu quero buscar outras lições de vida, outros exemplos de vida. Temos tanto. Continua frequentando a sua igreja, mas não pense que a sua igreja vai resolver seus problemas mundanos desta vida. Não vai. Ela vai me preparar para uma outra vida. Simplesmente isso. Porque a minha vida eterna não está aqui. Aqui é uma vida de luta, de sofrimentos, de sacrifícios. E é isso que me leva a conquistar momentos de muita alegria, de sucesso e de muita felicidade. Para deixar do vício, qualquer que seja, do mais fraco ao mais forte, tem que querer mudar padrão alimentar, desintoxicar o organismo e achar outras atividades que não sejam aquelas associadas aos viciados e aqueles que pregam essas teorias, que são as teorias da frustração e as teorias do fracasso. Nossa clínica está à disposição para quem precise dela nesta parte, que queira modificar ou queira deixar o seu vício de lado. Precisa fazer tudo isso. É um caminho longo, mas o vício para a minha vida também não veio de um momento para o outro. Foi um caminho longo, mas é um caminho de tratamento que vale a pena e que vai trazer uma condição de vida, de saúde excelente, porque o uso do vício, o uso dessas drogas psicoativas, qualquer que sejam, vai dar vida muito curta, porque vai destruir o sistema hepático, fígado, o pulmão e o rim, os 3 órgãos principais da minha imunidade.
Imunidade é a capacidade de resistir aos fatores externos, sejam patógenos, sejam emocionais. Eu, com boa imunidade, eu fortalecido, posso inclusive ficar resistente a esse chororô, a essas lamentações do mundo que pensam que a vida eterna, esse mundo que as pessoas pensam que a vida eterna está aqui. Nós não decidimos o nascer, nós não decidimos o morrer, mas nesse espaço de tempo entre o nascimento e o morrer, eu posso e devo fazer muito. E esse fazer muito começa por mim, a partir da correção de rumo e a partir de encarar a realidade como ela é, assumir que quer mudar e começar a mudar. Porque sem mudança não ocorre mudança. Quem fez o que sempre fez vai estar onde está. Quer mudar? Então tem que buscar o caminho da mudança. Peça ajuda a quem possa ajudar neste sentido. Porque outros químicos para resolver químico, ou só palavrinha bonita, não vai resolver. Ela vai mergulhar, vai afundar ainda mais numa crise existencial que já existe. Deixemos isso de lado. Temos uma nova vida pela frente e a vida é sempre começar. Agradecer por ter acordado vivo, começar um novo dia e a vida é assim. Nossos assuntos, todos eles, ou boa parte deles, estão nos nossos canais Uxin Clínica do YouTube. Nossa clínica continua atendendo normalmente. Fazemos atendimentos agora por telemedicina online para aqueles que queiram manter o distanciamento social, principalmente as pessoas mais velhas, que têm dificuldade às vezes de locomoção. Podemos atender assim. Nosso atendimento continua o mesmo, segunda a sexta, das 8 às 11h30, da 1h30 às 6h, e os telefones 32 17 7788 e 30 27 5488. Muito obrigado, boa noite, bom final de semana, fiquem em paz.